E aí, pessoal? Marcela Cássio. Tata Azevedo. Cacau Cássio. E essa semana a gente tem um assunto muito legal para falar com vocês. A gente vai falar com vocês sobre que tipo de líder que você é. Como identificar que tipo de líder que eu sou, certo? Como que a gente faz isso? Na verdade, a gente estava até conversando essa semana e falando sobre 4 tipos de líderes que existem. Que é o líder criança, o líder adolescente, o líder adulto e o líder maduro. Cara, como assim? E como identificar isso? Tanto nos seus liderados, quanto em você mesmo. Isso é muito simples, olha só. As características básicas de um líder, que ele é um líder criança, é aquela... Eu queria que você imaginasse o seguinte agora. Olha só, você tem um líder aí, um excelente vendedor, e você pega esse excelente vendedor, vou promover esse cara porque ele é muito bom. Se destacando, eu vou promover esse cara e ele vai se tornar gerente, o líder da loja onde ele trabalha. Massa. Muito bom. O que acontece então? Esse cara, ele provavelmente não entende muito bem de números, ele não entende muito bem de metas, ele não entende muito bem de controle emocional e como desenvolver pessoas. Ele é um líder criança, ele acabou de se tornar líder e muito provavelmente, muito facilmente ele perde esse controle emocional, ele entende qual é o objetivo dele, ele entende qual é o objetivo da empresa, porém ele não consegue ter controle emocional suficiente para que consiga fazer com que isso aconteça. Ele não tem muito medo, se a gente for linkar com medo hoje, certo? Uma alta energia, né? Exatamente. Como criança, ele tem muita energia, tem muita energia, tem muito gás. Se precisar abrir e fechar a loja, ele vai abrir e fechar a loja. Ele é muito impulsivo e ele não tem medo, né? Ele não tem medo de arriscar, ele não tem medo de errar, ele não tem medo de tomar um tombo, cair, levantar de novo. Ele não sabe o que exatamente vai dar certo, então ele tenta tudo. Ele acaba agindo mais e não pensando muito. Exatamente. Certo? Por empirismo, né? A criança... A criança age por empirismo, ou seja, ela tem feeling, mas ela não entende como planejar exatamente. Quando ele passa para a adolescência, ou seja, ele adquire essas características do perfil, do que falta no perfil de criança dele, ele chega na adolescência. Se a gente for comparar com os adolescentes hoje, da nossa realidade, o que acontece? Acontece o seguinte: o adolescente, ele geralmente é o dono da verdade, ele é o dono da certeza, acha que sabe tudo, certo? E aí que começa a travar algumas coisas e alguns processos, porque ele não pede ajuda, certo? Ele tem um médio controle emocional dentro da certeza que ele tem. Às vezes é ríspido e duro demais dentro da adolescência dele com as pessoas que rodeiam ele, entende exatamente onde ele quer chegar, mas não consegue fazer fazer um planejamento concreto para chegar onde ele quer chegar. Isso é o líder adolescente, certo? Ele vive o hoje. Exatamente, ele vive o hoje, ele não consegue pensar a médio e longo prazo. Isso, tanto que as metas dele são a curto prazo. Legal. E aí, quando ele desenvolve essas características importantes, ele se torna um líder adulto. O que um líder adulto faz? Ele já consegue entender de números, ele consegue entender e planejar a médio e longo prazo, ele consegue desenvolver pessoas, certo? E consegue liderar e planejar para chegar a uma meta, um objetivo. E consegue também começar a enxergar o sonho das pessoas que estão à sua volta, certo? Esse é o líder adulto. Você pega um adulto hoje, na sua grande maioria, e ele entende exatamente onde ele quer chegar, quantos filhos ele quer ter, que tipo de emprego que ele quer ter, de que tipo de vida ele quer ter e que tipo de sonhos ele quer realizar, certo? Eu costumo dizer que é aquele líder que tem filhos, né? Ele entende a equipe dele como filhos, e ele trabalha para o crescimento não só dele, trabalha para o crescimento da equipe dele. É aquele que começa a pesquisar, né? Eu quero entender o que você deseja para trazer para um só objetivo, um só planejamento. Então é aquele cara que é o adulto,
que é o que tem uma Senso família. de responsabilidade. Isso, Exatamente. exatamente. Que ele tem duas funções muito importantes, né? Que é de provedor no sentido de ter atitudes voltadas para poder trazer os clientes, sejam ações de marketing, sejam atitudes estratégicas para poder trazer esses clientes até a sua equipe, a sua empresa. Reprodutor no sentido de entender que é necessário ter capilaridade para ter produtividade, e protetor no sentido de ter cuidado com a equipe, né? De ter esse bom senso de saber cuidar da equipe, saber entender o lado emocional da equipe, ser apoiador quando tiver que ser apoiador, ser treinador quando tiver que ser treinador, conseguir transitar nesses sentidos, quando tiver que apoiar, quando tiver que treinar, quando tiver que delegar. Então o líder ele tem que estar transitando, quem é adulto, nesses três sentidos. E aí, quando a Tatá fala sobre isso, é legal a gente pensar também no seguinte, que ele, quando tem muito claro todos esses pontos, esses itens em sua cabeça, ele tem um controle emocional em plenitude, certo? E ele consegue entender as metas, os sonhos, objetivos de médio e de longo prazo, certo? Muito claro na sua cabeça. E aí o que acontece? Quando ele consegue concentrar tudo isso, falta alguma coisa para ele. E aí ele se torna o próximo e o último nível de liderança, que é o líder maduro, é um líder educador. A partir desse momento, além de todas essas características anteriores, ele só se sente em plenitude quando ele consegue e entende a importância de formar novos líderes, certo? E aí, como a gente está falando um pouco sobre esse livro que a gente leu essa semana, que é Invictus, a gente faz esse link com esse livro, certo? Que é o seguinte, que é um grande líder que se tornou presidente, que consegue entender a importância de, como ele é maduro, formar um líder passando por todos esses processos para também conseguir chegar a um objetivo comum da nação. E isso é muito importante, a gente conseguir enxergar quais são as pessoas da nossa equipe que são e que tipo de liderados eles são, que tipo de líderes eles são e quais são os próximos passos que esses líderes precisam aprender para chegar no máximo da liderança, que é se tornar um líder educador. Aquele cara que tem plenitude de controle emocional, é aquele cara que consegue enxergar o ser humano como um ser, ele consegue enxergar metas, sonhos e objetivos de curto, médio e longo prazo, e ele consegue entender que se ele não formar novos líderes, ele não vai ecoar para a sua eternidade, ele não vai deixar um legado, certo? E isso é muito, muito, muito importante dentro da liderança. Excelente, Marcelo. Você falando de legado, né, e o líder maduro, é quando esse líder, independente às vezes da idade, consegue exercer a sua liderança pelo exemplo também, né? Que, querendo ou não, quando você exerce a sua liderança pelo exemplo, você acaba transmitindo para a sua equipe tanto as suas características positivas quanto negativas, né? Pelo exemplo, simplesmente seus liderados absorvem. São atitudes e características que você não aprende numa faculdade, que você não lê num livro. Realmente é estando próximo a um líder que você consegue adquirir certas características, como por exemplo a energia, a explosão, a força de vontade. Tem coisas que você não ensina, né? Você consegue transmitir através de uma essência, através de um ideal, de um objetivo comum. Pensando nesse ponto de liderança, de características positivas e negativas, eu quero entrar num assunto que é muito importante. Você, como líder, tem que identificar quais são os seus sabotadores, seja dentro do seu círculo pessoal ou seja dentro do seu próprio time. Quem são esses caras, ou quem é uma pessoa em específico, que às vezes pode até ser um cara que dá resultado pra caramba, mas ele é um cara que às vezes tem uma tendência negativa, que você tá querendo implementar uma ideia e esse cara te joga areia. Ele é o famoso xiita, né? Ele vai lá e te explode enquanto você tá lá na frente, exposto para o seu time inteiro. Às vezes o cara consegue dar o resultado que você precisa, mas ao mesmo tempo ele exerce uma liderança e uma influência negativa dentro do seu time.
Como por exemplo, olha só, às vezes a gente tem dentro do nosso time aquele cara que tem alto desempenho, mas ele tem alto desempenho porque existe a liderança, que eu acredito que existe o tipo de liderança que você nasce líder e outro que você forma líder, certo? Porque tudo é formação, tudo é aprendizado, né? Aqui tudo formação, tudo aprendizado e tudo treino, ok? Não é aquele negócio, eu nasci líder e quem não nasceu líder não se torna líder. Não, não existe isso. A gente consegue formar sim líderes, ok? Porém, aquele cara que tá lá, que tem um alto desempenho, até ele tem uma intenção boa, mas tem atos negativos que fazem com que acabe um pouco da performance do líder perante os liderados. Ou até certo? mesmo do próprio time, minando a energia do próprio time. É importante você identificar esse cara, porque assim, uma laranja podre pode apodrecer o cesto inteiro. Você tem duas atitudes que você pode tomar. Uma é o feedback. Às vezes a pessoa não tem consciência que ela é negativa, às vezes ela acha que está fazendo um bem para o time, falando da forma como ela está falando, e ela precisa primeiro ter consciência. O feedback ele precisa ser um presente no sentido de reorientar qual é o caminho certo a ser seguido com o objetivo do time comum. Agora, se essa pessoa, se esse teu profissional insistir em ter as atitudes negativas, é importante ter o momento de você também tirar essa pessoa, porque ela pode afetar o desempenho do restante. Então, é melhor você ter uma pessoa de alta performance ou é melhor você ter um time positivo, o time inteiro trabalhando por um objetivo comum e não uma pessoa tentando implodir o restante. Quando a gente fala sobre sabotadores, que é isso que a Tatá está falando, é o seguinte: primeiro passo, você líder, tem que visualizar o seguinte, cara, onde que eu estou falhando primeiro com o meu time, certo? Porque eu sou liderança, por exemplo, certo? Então, onde eu estou falhando com o meu time primeiro para que incentive esse tipo de comportamento. Por exemplo, eu sou um líder que eu tenho alto desempenho, que eu trabalho muito bem, que eu fecho metas muito rápido e que eu transito muito rápido do ponto A para o ponto B num grande desafio. Fantástico. Porém, eu brinco demais com os meus liderados, eu falo um monte de palavras torpes quando eu estou com eles e eu desenvolvo uma imagem negativa que isso pode ser influenciável e meu liderado me enxerga assim, certo? E a partir deste momento ele copia as minhas atitudes. Por quê? Porque ele olha assim e fala assim, cara, ele faz tudo isso e tem grande desempenho. Então eu, que tenho baixo desempenho, posso falar tudo isso para ter um grande desempenho, certo? Então isso é liderar pelo exemplo. Verdade. Agora, só voltando à questão que a Tatá falou sobre os sabotadores, é muito importante que, assim, sobre cortar, né? A gente tem uma equipe que tem um excelente desempenho, né? Ou uma pessoa que tem um excelente desempenho. Às vezes a gente tem um interesse muito grande de crescer, de desenvolver, de agir e não tem um interesse muito grande de conhecer as outras pessoas ou de fazer com que elas desenvolvam, com que elas cresçam, que elas ajam junto com a gente. E a gente já falou isso em outros vídeos, né? Às vezes a gente aponta alguns defeitos, é isso que o Marcelo tá falando sobre liderar, só para eu puxar. Quando ele estava falando sobre liderar, por exemplo, ele estava falando isso. Às vezes eu aponto para uma pessoa um defeito, um erro, alguma coisa que ela está fazendo, que isso está prejudicando a equipe como um todo, mas eu não percebo que essa pessoa está agindo conforme o que eu faço. E eu não percebo que é uma atitude minha. E pra mim não tem, como ele falou, que não tem importância porque eu tenho um alto desempenho. Até onde eu não estou me auto-sabotando? Até onde eu verdadeiramente tenho um alto desempenho agindo dessa forma, né? Eu preciso respeitar o outro, eu preciso entender o outro, eu preciso entender o meu liderado antes de cortar, antes de chamar a atenção, eu preciso me auto-orientar e entender se o que eu estou fazendo não está criando nas outras pessoas um exemplo negativo. Se elas não estão seguindo o que eu estou fazendo de errôneo, que para mim é positivo.
Então, não vou usar palavras torpes. Às vezes eu falo assim, eu chego no meu trabalho 8 horas da manhã e vou tomar café da manhã porque eu entro 9 horas. Então eu chego mais cedo, vou pra dentro da copa, do refeitório, tomo meu café de 8 às 9 horas porque eu entro 9 horas. Mas eu não percebo que a minha equipe chega 8 horas da manhã e tem que entrar 8 horas da manhã e vai pra copa comigo e toma café da manhã comigo de 8 às 9, entendeu? Só que o horário deles é entrar às 8 horas da manhã. Então isso que é bom pra mim, chegar mais cedo, tomar café na copa, não tá sendo um exemplo negativo pro meu liderado? Que é uma coisa positiva? É pra eu conhecer minha equipe, é pra eu entender o que acontece, é pra eu conversar. Às vezes eu sento com a minha equipe e conto alguma coisa da minha vida, eu falo de algum problema, eu falo do meu chefe, que eu não tô gostando de alguma atitude dele e tudo mais, e isso faz com que o Marcelo tome raiva do meu chefe, porque o meu chefe tá me orientando a fazer uma coisa diferente, o meu líder tá me orientando a fazer alguma coisa diferente e eu ainda não internalizei isso como uma coisa boa e tô tentando trabalhar. E tô conversando com você, desabafando, falando, olha isso, fulano me pediu isso e eu não sei como fazer. Eu, como um líder adulto ou um líder maduro, eu entendo que isso é uma conversa para uma troca de informações, mas o meu liderado, que é uma criança, ele não entende dessa forma, ele entende que eu tô reclamando do meu chefe, que eu tô reclamando do meu líder, e ele internaliza a atitude e começa a reclamar de mim ou reclamar do meu chefe, do meu líder, entender às vezes que eu tô cobrando alguma coisa dele porque estão cobrando de mim, não porque é correto e não porque é o que eu tenho que fazer. Então assim, pequenas coisas, pequenas atitudes que a gente toma, que parecem ser atitudes inocentes, são atitudes que são exemplo para os nossos liderados. Voltando ao livro Invictus, a gente vê que uma pequena atitude de que o Mandela ele se tornou um grande presidente e assim, ele foi muito oprimido, muito reprimido, passou muitos anos preso, teve que adiar o sonho dele, e isso poderia trazer uma angústia, uma dor muito grande no coração dele e fazer com que ele tomasse uma atitude diferente, de que não quero mais isso, eu vou oprimir todo mundo que me oprimiu, eu vou agir de maneira ruim. E não foi o que ele fez. O meu ideal é que todos somos iguais, independente de cultura, independente de conhecimento, independente de raça, tribo, independente de nação, nós somos iguais. E merecemos o mesmo respeito, a mesma coisa, ter o mesmo potencial ou ter as mesmas condições para viver e não só para sobreviver. Então ele começa a mudar isso, por exemplo, dentro do governo dele. Ele coloca pessoas que são de raça, de cor diferente da dele, né? E para trabalhar com ele, para proteger ele. Aquelas pessoas que dentro da cabeça dele, de repente, foram as que condenaram ele, as que colocaram ele dentro de uma prisão, são as que vão proteger, são a guarda dele. Então, assim, ele muda a atitude dele com esse exemplo. Então ele cita que ele odiava o time e que quando ele estava na cadeia ele torcia contra aquele time, mas quando ele sai, que ele toma esse posicionamento de liderança, ele vê nisso um despertador de sonho, um start na vida daquelas pessoas que mesmo que outrora oprimiram ele, mas é um start para realizar um mesmo objetivo, um mesmo sonho. Então ele usa esse ideal, esse sonho das pessoas para trabalhar o objetivo de ser comum, de ser igual, de ter o mesmo bem, de ter o mesmo sonho. E aí, quando ele começa a trabalhar isso dentro das pessoas, cumprimentando quem não o cumprimentava, tendo reações de orientar as pessoas que aprovaram ele, que colocaram ele no governo, em não ser contra aquelas outras pessoas que antigamente o oprimiam. Então, assim,
ele muda completamente o comportamento das pessoas através do comportamento dele. Não por palavras, não por falar na frente de todo mundo, com grandes discursos, com coisas bonitas, mas com a verdade. Tem uma reportagem que perguntam para ele, mas eu soube que você não torcia por esse time antes, e ele fala assim, sim, se eu não puder mudar, como é que eu vou cobrar das outras pessoas mudança? Então, ser líder, por exemplo, é às vezes admitir aonde eu errei, admitir o que eu tenho que mudar na minha vida para transformar o outro. Então, mesmo que a minha atitude seja inocente, de chegar um pouco mais cedo, tomar café da manhã, se isso está prejudicando o meu liderado, se falar palavras torpes está prejudicando o meu liderado, a minha primeira atitude é mudar e depois orientar. Porque se eu não mudo, se eu não lidero, por exemplo, é a mesma coisa de falar, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E isso não é liderança. Isso não é ter caráter, não é ter princípios. Não é chegar ao cume da liderança, que é se tornar um líder maduro, que é aquele líder que transforma vidas e que cria e treina novos líderes. E que líder você quer ser? Você quer ser aquele líder que fala ou aquele líder que faz? Aquele líder que se impõe ou aquele líder que conquista? É esse presentão aí que a gente tem essa semana para vocês. Pensem nisso. Qualquer dúvida a gente tá por aqui, tá bom? Lembre-se sempre, você é a média das pessoas que te rodeiam. Grande abraço. Até semana que vem. Até.